Salve Maria! Neste dia 24 de julho de 2026, eu vou ler do capítulo 33 ao 36, concluindo assim o segundo livro das Crônicas. Reinado de Manassés, sua idolatria. Manassés tinha a idade de 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares ao deus Baal, mandou fazer ídolos de madeira, aceras e prostrou-se diante do exército do céu, ao qual prestou culto. Chegou até a edificar altares no templo do Senhor, esse templo do qual tinha dito: meu nome residirá em Jerusalém para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos 2 átrios do templo. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Ben-Hinom. Entregou-se à astrologia, à adivinhação, à magia, praticou a necromancia e a bruxaria, e multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a ira. Erigiu no templo o ídolo que mandou fazer, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Jamais removerei o pé de Israel do solo que dei a seus pais, contanto que ponham todo o cuidado em praticar meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Manassés arrastou Judá e os habitantes de Jerusalém a exceder em malícia todas as nações que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Falou então o Senhor a Manassés e a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. O Senhor fez então vir contra eles os generais do rei da Assíria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze e levaram-no para a Babilônia. Na sua angústia, ele implorou ao Senhor seu Deus e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo-o a Jerusalém sobre seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Depois disso, construiu um muro exterior na cidade de Davi, a oeste, voltado para o Gion no vale, até a entrada da Porta dos Peixes. Essa muralha, muito elevada, cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas as cidades fortes de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses falsos e o ídolo, assim como todos os altares que tinha há pouco tempo construído na montanha do templo e em Jerusalém, e atirou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ação de graças e louvor. Ordenou a Judá servir ao Senhor, Deus de Israel. O povo continuava, todavia, a sacrificar nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Os outros atos de Manassés, a prece que dirigiu a seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está consignado nos Atos dos Reis de Israel. Sua prece, a maneira como foi atendido, todas as suas faltas, suas revoltas, os sítios em que edificou lugares altos e erigiu aceras e outros ídolos antes de se humilhar, tudo isso está consignado nas atas de Osai. Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Reinado de Amon. Amon tinha idade de 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés, sacrificando e rendendo culto a todos os ídolos levantados por seu pai. Mas não se humilhou diante do Senhor como ele. Pelo contrário, sempre multiplicou seus delitos. Seus servos se conjuraram contra ele e o mataram na sua própria casa.
Mas o povo da terra feriu os conjurados e proclamou rei em seu lugar seu filho Josias. Reinado de Josias. Josias tinha a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, seguindo as pegadas de Davi seu pai, sem se afastar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, quando ele era ainda criança, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a limpar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das aceras e dos outros ídolos, de madeira ou de metal fundido. Demoliram em sua presença os altares dos Baals, e ele próprio destruiu os obeliscos que estavam colocados nesses altares. Fez em pedaços os bosques sagrados, os ídolos, as estelas. Ele os reduziu a pó, que aspergiu sobre as tumbas de seus devotos. Queimou os ossos dos sacerdotes nos seus altares. Foi assim que purificou Judá em Jerusalém. Fez o mesmo na cidade de Manassés, de Efraim e até mesmo de Neftali, no meio de suas ruínas. Demoliu os altares, quebrou e reduziu a pó as aceras e os ídolos, e destruiu todos os obeliscos em toda a terra de Israel. Em seguida, retornou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado a terra e o templo, o rei encarregou Safã, filho de Aslias, Maasias, governador da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, da restauração do templo do Senhor, seu Deus. Apresentaram-se estes ao sumo sacerdote Eusias, e lhe entregaram o dinheiro trazido ao templo, o que os levitas tinham recolhido de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros e dos vigias dos trabalhos do templo, os quais o distribuíram aos que trabalhavam na restauração do edifício. Estes o entregaram aos carpinteiros e aos pedreiros, para a compra das pedras de cantaria e madeiras de carpintaria, assim como traves destinadas às construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens cumpriram fielmente sua tarefa. Tinham como inspetores para dirigi-los Jaate e Abdias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Mesolã, da linhagem dos Catitas, assim como outros levitas que eram todos entendidos em música. Estes últimos vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhos, segundo suas especialidades. Havia ainda levitas secretários, comissários e porteiros. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Eusias descobriu o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Disse então Eusias ao escriba Safã: encontrei o livro da lei do templo. E ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez-lhe o seguinte relato: teus servos fizeram tudo o que lhe confiaste. Tiraram o dinheiro que estava no templo e o puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele, o sacerdote Eusias me entregou um livro, e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Eusias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Micas, ao escriba Safã e ao seu servo Asaías: ide e consultai o Senhor de minha parte e da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro que acabam de encontrar, pois grande é a ira do Senhor que se desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor, não pondo em prática tudo o que está escrito neste livro. Eusias e aqueles que o rei tinha designado foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Haraás, guarda do vestiário, a qual habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhe respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos envia e a mim: eis o que diz o Senhor. Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas neste livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos,
irritando-me com todas as suas maneiras de agir. Meu furor se inflamará contra este lugar, sem que se possa jamais extingui-lo. Ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, escutando o que eu disse contra esta terra e seus habitantes, porquanto te humilhaste diante de mim, rasgastes tuas vestes chorando, eu também te ouvirei, oráculo do Senhor. Vou reunir-te a teus pais, serás depositada em paz nas suas tumbas. Teus olhos nada verão da catástrofe que vou mandar a este lugar e aos seus habitantes. Eles referiram ao rei esta resposta. Então Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e fez-lhe uma leitura integral do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé, num estrado, fez na presença do Senhor um pacto no qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos, de todo o coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática todas as palavras da aliança escrita no livro. Fez com que aderissem todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez desse modo desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas, e impôs a todos que lá se encontravam que servissem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, o Deus de seus pais. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor. Imolaram essa Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nas funções e animou-os a servirem no templo. Disse aos levitas que instruíam todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos vossos ombros. Estai agora a serviço do Senhor vosso Deus e de seu povo de Israel. E disponde-vos conforme a ordem de vossas famílias e de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, com uma classe de família levítica para cada divisão. Imolareis em seguida a Páscoa e vos santificareis, a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos os que lá se encontravam, gado miúdo, cordeiros e cabritos, em número de 30.000, tudo para imolar na Páscoa, e acrescentou 3.000 cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Eucias, Zacarias e Jaiel, príncipes do templo, deram aos sacerdotes para a Páscoa 2.600 cordeiros e 300 novilhos. Conenias, Semeías e Natanael, seus irmãos, Asabias, Jeiel, Josabade, chefes dos levitas, deram a eles para a Páscoa 5.000 cordeiros e 500 novilhos. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar, assim como os levitas, segundo suas divisões, como o rei havia prescrito. Imolaram o cordeiro pascal. Com o sangue correndo de suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo aos grupos de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como estava prescrito no livro de Moisés. Assim também procederam com os novilhos, de acordo com o rito prescrito. Assaram ao fogo a Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertãs, e logo as distribuíram ao povo. Em seguida, prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois estes, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras. Por isso, os levitas prepararam as carnes para si e para os filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo as disposições de Davi, de Asaf, de Emã e de Iditum, o vidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente.
Não tiveram que abandonar seu posto, porque seus irmãos, os levitas, prepararam tudo para eles. Estando nesse dia todo o serviço do Senhor disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos no altar do Senhor. Os israelitas presentes celebraram ao seu tempo a Páscoa e a festa dos ázimos, durante 7 dias. Nenhuma Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel, desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebraram Josias, os sacerdotes e os levitas, como todo o Judá, todos de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois desse acontecimento da reparação do templo pelo rei, Necal, rei do Egito, dirigiu-se para Carquemis, junto do Eufrates, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Necal enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse. Guarda-te de opressares a Deus, que está comigo, para que ele não te leve à ruína. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Necal, que vinham da própria boca de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha na planície de Meguido. Arqueiros dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente: Levai-me, pois estou gravemente ferido. Seus homens tiraram-no do carro, colocaram-no em outro carro que havia lá e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado no sepulcro de seus pais. Josias foi pranteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falam ainda de Josias em suas lamentações. É este um verdadeiro costume em Israel. Estes cantos fúnebres figuram no livro das Lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, seus feitos e façanhas, desde os primeiros até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Últimos reis de Judá, reinado de Joacás. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e o estabeleceu rei no lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, Eliacim, de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto a seu irmão Joacás, Necal o mandou para o Egito. Reinado de Joaquim. Joaquim tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando ao mesmo tempo os objetos do templo para o seu palácio em Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, tudo o que ele se tornou culpado, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono. Reinado de Joaquim. Joaquim tinha a idade de 18 anos quando foi elevado ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia, com os objetos preciosos do templo do Senhor. Substituiu no trono de Judá e de Jerusalém Sedecias, irmão de seu pai. Reinado de Sedecias. Sedecias tinha a idade de 21 anos quando foi elevado ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que, contudo, lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração, para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão, o Senhor, o Deus de seus pais, lhe tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos,
pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos e riam de seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve mais remédio. Ruína de Jerusalém. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens, e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real e os dos chefes, para transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada, e eles se tornaram seus escravos, e dele e de seus filhos até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todo esse período de desolação, até que se completaram 70 anos. O Édito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor, posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz e também por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós for de seu povo, esteja seu Deus com ele, e que ele para lá se dirija. Palavra do Senhor, graças a Deus.